Senhoras e senhores, estamos aqui iniciando mais um programa, o nosso programa Conhecer. Como já sabemos, o nosso programa Conhecer é levar conhecimento sobre religião, sobre fatos que às vezes acontecem aí no seu bairro, na sua cidade, no Brasil ou fora do Brasil, fatos que podem influenciar a sua vida ou influenciar a vida de nossos irmãos. Como o nosso limite de tempo hoje é bem curto e nós gostaríamos de aproveitar este assunto religioso que estamos apresentando agora, então nós vamos passar imediatamente para o nosso programa de hoje. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o nosso programa Henri Cristo. Eu nem vou falar nada agora sobre ele, porque ele mesmo vai fazer a sua apresentação. É ele e os seus convidados, seus séquitos, se encontram aqui no nosso programa, a nosso convite, e que ele nos atendeu muito bem, e que desde já eu quero agradecer. Com a palavra, então, Henri Cristo. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestade, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando meu retorno. Eu sou o emissário da paz. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não vejam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousar julgar-me, estarei sendo julgado por Ele, meu Pai, Senhor Deus, que é em mim. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai que me reenviou a este mundo, que a paz seja com todos. Agora pode ficar à vontade. Certo. Nós estamos então com o nosso convidado Henri Cristo, que se diz Cristo, né, Jesus, na outra vida, quando ele estava aqui, segundo ele, era Jesus Cristo. E agora o seu nome é Henri Cristo.
Eu gostaria de saber, e para que explicasse ao nosso telespectador, como é que nesta reencarnação, nesta vida, como é que ele se deu conta que era Jesus Cristo na vida passada? Esta pergunta requer uma resposta um pouco mais abrangente, um pouco mais longa, porque não posso dizer de repente, meu pai disse, eu estava lá em Santiago do Chile, Jesus, ele disse que eu sou Cristo. Não posso. Então eu tenho que explicar, dentro da medida possível, eu tentarei resumir, ser sucinto, mas não é fácil, porque a história começa desde o meu tempo de criança, que eu sempre ouvi na minha cabeça uma voz imperiosa, uma única voz que me dava ordens e que eu era obrigado a obedecer. E que às vezes que porventura não obedecesse de imediato, eu sentia uma dor lancinante na cabeça até obedecer. Então cresci assim. Quando minha infância eu fui verdureiro, lá em Blumenau, até os 13 anos de idade, depois comecei a receber a ordem de sair da casa da família, minha peregrinação sobre a terra. E daí então percorri primeiro o sul do Brasil, depois o Brasil. Em 1971 eu recebi a ordem de ir em Campo Grande, na TV Morena, Canal 6, falar ao povo. E daí em diante passei a falar na televisão. Me olvidei de dizer que em 69 eu recebi a ordem de falar na rádio Princesa de Francisco Beltrão, em Paraná. E continuei minha peregrinação, agora resumindo, quero chegar logo ao final. Em 1977 eu recebi ordem que tinha que no dia 1º de setembro de 78 sair do Brasil. Mesmo que eu tentei protelar essa ordem, aconteceu coisas que culminaram, que eu, bem dizer, fui empurrado para fora do Brasil. Fui desaguar lá em La Paz, na Bolívia. Aí continuei minha peregrinação fora do Brasil, até chegar, fui preso na prisão política de Assunção, do Stroessner. Tudo isso fazia parte do que está previsto, que eu seria rejeitado por minha geração, que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Em 1979, então, em setembro, já em Santiago do Chile, depois que falei ao povo na Rádio Portales longas horas, depois que convivi com o povo do Chile, meu pai mandou-me jejuar. Aí foi quando eu jejuando, não sabia até então que quando você vai jejuar é até providencial, era a minha ignorância, da parte do meu pai, que eu tinha que tomar água. Então não tomei água, e daí quando estava em vias de um processo de inanição, ele deu ordem que eu levantasse do leito onde estava. Quando me levantei, levantei subitamente e o sangue não veio para a cabeça como deveria em condições normais. Caí. E quando caí, minhas mãos não me ampararam. Quebrei o meu nariz, como podem ver aqui até hoje, a resultante cicatriz dessa queda. E numa poça de sangue, escutei de novo a voz dele muito imperiosa, dizendo: o sangue é necessário, as dores são necessárias, para que quando fores rejeitado, tu te lembrarás que és o mesmo que crucificaram. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus, disse o Senhor. E foi me revelando e ainda me fez sentir com minhas mãos para trás o peso do madeiro que carregara quando fui em direção ao Calvário. Ninguém é obrigado a crer no que estou falando, mas é o que eu vivi e é o que meu pai falou. Daí para frente, começou uma sucessão de informações, de revelações que ele me fez, como num filme, olhar para o passado. Um homem chamado Alamiro Tapia, um cidadão de idade, que tinha posses, me levou para recuperar-me no Instituto Vila Sana, lá em Santiago, que aliás existe até hoje, uma espécie de spa. Lá onde eu recuperei-me da minha cicatriz, e lá ele me fez revelações, meu pai. Disse que eu nunca mais, mostrou-me o corpo de uma mulher despida do umbigo para baixo, um corpo muito belo. Ele disse: nunca mais tu vais usar as tuas filhas como os homens o fazem. Em ato contínuo, na sequência ele me fez com que o sexo, a energia do sexo subisse para a minha cabeça, e experimentei um êxtase na simbiose com ele que não se compara jamais com qualquer prazer que eu pude sentir antes quando vivi vida profana. Desde então, me deu, através das orações que faço cotidianamente, poder sobre a carne, e também me disse para delegar esses poderes aos discípulos que quisessem levar a sério. E nós, aqueles que vivem comigo, que levaram a sério, vivem em pureza. Vivem para servir o Senhor. Meus discípulos, nenhum deles
remunerar, são voluntários. Nós não temos interesse material. O reino de Deus não é um reino como os reinos comuns. O reino de Deus não tem aparência exterior, como eu disse, 2000 anos. E o reino de Deus, ele não tem no reino de Deus mercenários da fé. Lá na casa do meu pai, as pessoas podem vir lá, me encontrar, receber a bênção, ensinamento, sem pagar casamento, batendo tudo de graça. E Deus aí pergunta, mas como então sobrevive? Porque é o reino de Deus. Então ele é o provedor. Ele inspira os filhos dele, que dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Então tem os provedores, que são os beneméritos da casa do Senhor, que eles dão sem querer saber. Como eles têm, só são beneméritos aqueles que sabem quem sou, que sabem que eu não tenho ambição pessoal, que eu não quero nada. Podem não olhar na internet, enriquito.org.br, para compreender melhor minha história, que tem mais de 200 perguntas respondidas. Quem quiser perguntar, falo sobre tudo, política, aborto, inseminação artificial, doação de órgãos, o que quiserem, está lá na internet respondido. Então, cada um pode ficar à vontade em olhar. Espero ter sido não tão exaustivo na minha explanação, mas acontece que de outra maneira. Não, certo. Agora, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Segundo eu conversei com o senhor hoje pela manhã, me parece que o senhor não teve assim, um estudo superior, uma coisa mais esclarecida sobre esta vida. Estudo acadêmico. Né? Isso, estudo acadêmico. Então eu gostaria de saber, se o senhor até explicasse para o nosso telespectador, como é que o senhor conhece hoje a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e muitas outras coisas de biologia e antropologia, acontece etc. que eu tive na escola, até a Polícia Federal investigou meu passado, porque eu sofri um processo de falsidade ideológica, que se arrastou 15 anos lá em Curitiba, na Justiça Federal, e constataram que eu tenho 3 anos de escola e sou alfabetizado. Só que eu sou teodidata. Teodidata por quê? Porque o meu pai que me instruiu. Então ele me obrigou, às vezes até contra, que eu detestei, teve livros que eu detestei ler, mas ele me obrigou a ler um livro de 1000 e tantas páginas, por exemplo, sobre a história de Roma. Ele me obrigou a estudar antropologia, biologia, paleontologia, geologia, para poder compreender, e principalmente a história, para poder compreender os meus contemporâneos. Ele disse que não permitiu que eu fosse na academia, hoje eu vou nas universidades, para responder aquelas perguntas que eles não têm na academia. Então, ele disse que não permitiu que eu estudasse na academia, porque ele queria me instruir sobre coisas que os seres humanos não sabem. Que não adiantava eu vir aqui na televisão ou numa universidade e ensinar aquilo que todo mundo sabe. Então, eu respondo, quando me encontro com os estudantes, sobre coisas que aqui no planeta Terra não sabem. Quando me chamava Jesus, eu disse assim, muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não podeis escutar agora. Eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito de verdade. Eu não podia falar que era eu mesmo que vinha. Tá? Porque daí jogavam pedra, como jogaram quando disse que eu era mais antigo que Abraão. Ele disse, mas eu vou para o Pai e vou-lo enviarei. E quando ele vier, o Espírito de verdade, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Aí eu estava falando que era eu, só que em metáfora. Isso está escrito em João capítulo 16, versículo 7 até 16. Então eu queria salientar que como o Senhor é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, para Ele tudo é possível, exceto ser incoerente, exceto Ele não mandaria eu, por exemplo, de carnes para o céu, porque seria incoerente. Ele me mandou em espírito. Lá em cima, a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos, então não dá para ir de carnes para o céu. Então, e até porque Ele diz, tu és pó, do pó tu podes tomar, ao pó retornarás. Então ele me ensinou todas as coisas que eram necessárias. Eu confesso a minha ignorância de muitas coisas. Eu confesso a minha ignorância da internet. Eu confesso a minha ignorância de mecânica. Eu não quero nem saber como é que montam e desmontam um motor. Não quero saber como é que dá para falar daqui com o Japão, com a China, sem telefone, sem fio. Não quero saber. Eu sei que para Deus tudo é possível. Ele inspirou os cientistas e eles fizeram. Isso é fantástico. Saber que ele fez isso. Só que meu cérebro está ocupado com os seres humanos, com as coisas mais espirituais. Meu cérebro tentando decifrar esses mistérios que a ciência, tão iluminada, tão inspirada, propiciou. Por exemplo, eu disse há 2000 anos, só para ter uma ideia, para você compreender melhor, há 2000 anos eu disse, já naquela época, meu pai me mostrara que quando eu voltasse aqui ia ter avião. Pois ele disse,
para mim dizer para o povo, está escrito na Bíblia, que eu viria sobre as nuvens. E sem avião não dá para vir sobre as nuvens. E também diz que todo olho me verá. Como todo olho pode me ver, senão através da televisão e da internet? E também disse mais, disse, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos até os eleitos, se possível fosse, eu disse. E eles vieram em meu nome, construindo cadeias de televisão, cadeias de igrejas. Aleluia, sangue de Jesus tem poder. Então meu pai disse que para me diferenciar deles, isso que eu falei agora está em Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24, que eu disse que eles viriam em meu nome, em nome de Jesus. Então eles fundaram N rádios de televisão, rádio, cadeias de igrejas, templos suntuosos. Agora eu, olha só, para ninguém me confundir, meu pai mandou que eu viesse com um nome novo, INRI, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. E em nome dele e não em nome de Jesus. Então, para diferenciar-me deles. E está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que eu voltaria com um nome novo. E meu nome novo é Ino. Fique à vontade. Certo. Nós, então, vamos fazer uma pequena pausa e vamos chamando os nossos comerciais para depois retornarmos a conversar com o nosso convidado, Henri Cristo. Bem, minha gente, esse nosso encontro está muito agradável com a presença do Henri Cristo e seus seguidores, seus séquitos. E eu vou passar a palavra agora para o senhor Flávio, que é o diretor da nossa televisão, que ele tem algumas perguntas para fazer para o Henri Cristo. Doutor Moreira, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para nós participarmos desse momento importante aqui para a TV Itajaí, né, onde estamos recebendo a visita do Henri Cristo, que tem a sua peregrinação no Brasil e teve já a oportunidade de viajar por vários países levando a sua mensagem, a sua pregação. Bem, mas o que eu gostaria de perguntar inicialmente, aqui na sua missão, na sua peregrinação no Brasil, quais os momentos que exigiram, que tiveram um maior desafio e que lhe exigiram para que você pudesse realmente mostrar a sua fé, mostrar por que veio, né, e testemunhar e fazer os enfrentamentos que foram feitos, como mostro aqui nesse livro Despertar, a segunda parte. Despertador. O Despertador, né? Despertador. Então, quais os momentos que no Brasil, na sua peregrinação no Brasil, que lhe exigiram mais? Foi o momento mais importante que eu vivi aqui no Brasil, depois que eu voltei da França. Eu percorri o Brasil todo, inclusive estive aqui no sul do Brasil, falei ao povo na frente da Catedral de Florianópolis, em Blumenau, na Praça do Dr. Blumenau, trânsito até parou tudo. Mas o momento mais importante que eu vivi aqui no Brasil, falei também no Rio de Janeiro, na Praça da Cinelândia, enfim, o Brasil todo onde pude, falei. Só que agora o momento mais importante, já que me perguntais, qual é o momento mais sublime em que eu pratiquei o ato mais importante da minha vida? Foi quando eu, depois de falar durante 3 horas na TV Guajará de Belém do Pará, canal 4, marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, por ordem de meu pai, e entramos na catedral, e lá simbolicamente libertei o meu povo da escravidão, da idolatria, da fantasia e da mentira. Lá na catedral, no interior da catedral, quem quiser saber detalhes, tem as fotos desse evento na internet, henricristo.org.br. Lá no interior da catedral, meu pai mandou que eu mostrasse para o povo que o filho dele não é um bonequinho de gesso que para sempre está pregando na cruz. Então meu pai mandou que eu fizesse isto, e foi chocante, porque depois é óbvio que chamaram a polícia, e veio dezenas de policiais lá para tirar o povo que gritava Cristo, 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 tirar com violência para fora da catedral, e por último é óbvio que me levaram à prisão, me tiraram até minha túnica e tudo, mas o poder de Deus estava sobre mim e está sobre mim. E eu depois saí da prisão sem depender de advogado, tá? E tive durante 15 dias recebendo o povo do Pará lá no presídio de São José, e diziam os inimigos do reino de Deus que meu lugar era no manicômio. O juiz Dr. Jaime dos Santos Rocha nomeou uma junta psiquiátrica presidida pelo Dr. Nerival Barros, que disse que nem no dia do juízo final não podia dar um prognóstico sobre mim,
alegando ele que eu atuo numa esfera que não podem estudar. Então, num outro plano. E eu saí 15 dias depois, os jovens acadêmicos de direito vinham lá me falar, me questionar, e dizendo, olha só, estão planejando, veio um pessoal lá de Roma tentar pressionar o Poder Judiciário para te internar no manicômio. Eu respondia para eles assim, eu não estou preso, sentado numa rede, eu não estou preso, que queriam que eu assinasse uma procuração para me tirar de lá. Eu não estou preso, junto com eles veio advogado, nenhum deles insistiu, está até aí no livro, o depoimento dele no jornal e tudo, que ele disse que eu não queria assinar a procuração, e não assinei. Eu disse, eu não estou preso, vós sois prisioneiros de vossas misérias, de vossos medos, de vossas invejas, de vossas preocupações terrenais. Eu estou aqui apenas descansando o tempo que meu pai quiser. Né? Agora, o dia que meu pai decidir, se não abrirem esta parede, essa porta lá, eu mostrei, não abrirem, meu pai abriria essa parede, a parede tem 1 metro de largura. E no dia 14 de março, veio lá o tenente Silva, que era o chefe da carceragem, me informar que eu ia ser levado dentro do Dr. Jaime dos Santos Rocha. E de lá, o Dr. Jaime dos Santos Rocha, que está lá para testemunhar se for preciso, está lá em Belém ainda, deu a cadeira dele para mim sentar e disse, eu não te crucifiquei como Pilatos. Tá? Eu te mantive cativo para te proteger dos teus inimigos, disse ele. Ele que antes disse que meu lugar era no manicômio, mas Deus mostrou para ele que eu não era um vândalo, e sim o Filho de Deus, voltando à casa do Pai, encontrando a casa do Pai repleta de ladrões, vendilhões de falsos sacramentos, que quando eu expulsei o sacerdote do altar, disse assim, saiam daqui ladrões mentirosos, adoradores de ídolos, vendilhões de falsos sacramentos, eu sou Cristo. Porque quando me chamaram Jesus, eu disse, está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, eu disse assim, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Então, quem vende qualquer sacramento é estelionatário, porque, como reza o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, qualquer tipo de enganação, qualquer ser que induza outra ao engano pratica o estelionato, só que é óbvio que, como no Brasil, nem mesmo os ladrões que roubam o erário público não são presos, é óbvio, já visto o nosso Lalau lá em São Paulo, que está voltando para casa, disfarçadamente numa maca, né? Vocês devem ter visto na televisão. Então é óbvio que isso aqui é assim, mas se fosse para levar a rigor a lei, meus filhos, tínhamos que construir grandes campos de futebol para armazenar todos os ladrões que roubam em nome de Deus. A exemplo daquele casal que está lá em Miami, sob custódia da polícia americana. Se der um grito, pega ladrão, dentro de uma catedral dessa, dentro de uma igreja dessa, não sobra nem as colunas da catedral. Sai tudo correndo, porque é tudo ladrão que rouba em nome de meu pai, em meu nome. E eu vivo unicamente para servir o Senhor. Parece uma loucura, por isso que dizem isso. Eu religo gratuitamente o ser humano com Deus. Eu ensino a lei de meu pai gratuitamente. Não cobro cachê, não cobrei cachê para vir aqui, nem para ir em lugar nenhum. Unicamente o que uma televisão faz quando eu vou de um lugar para outro, as universidades, é patrocinar o combustível do veículo no qual eu trafego. Somente isso. Inclusive não aceito o termo cachê. Quando fui na RTL da Alemanha, convidaram, queriam me dar um cachê, eu digo, cachê não. Aí disseram, então vou ajudar uma ajuda. O termo cachê eu não aceito porque eu não sou artista. Eu sou servo do Senhor. Eu sou filho de Deus, ninguém é obrigado a crer que estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. O senhor visitou mais de 27 países. Em setembro de 2003, o senhor esteve no Vaticano e decretou o fim do primado de Pedro. O que significa isso? O que significa que eu estava lá dentro da Basílica e disse assim, meu pai disse, usando minha boca, seque a árvore enferma, seque, seque, para que a boa árvore que eu plantei viceje e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas. Desde então, se você quiser, pode olhar ali nesse mesmo livro, tem reportagem da revista Veja, dos órgãos de comunicação, isso foi em 83. Em 84, Bertino Crasse, abençoado e inspirado por Deus, rompeu com todas as mordomias que davam para Roma até então, a saber, os salários dos sacerdotes, declarou Roma não mais cidade sagrada. Já que falamos um assunto tão grave como esse, não podia mostrar, para poder ver que está lá escrito que ele declarou Roma não mais cidade sagrada. Vai lá, mostra para ele lá, vai lá mostrar.
onde está. Para ele ver, já que é um assunto tão grave como esse, eu tenho que mostrar que no ano depois de meu pai mandar proferir essa sentença, porque é bom mostrar, vê se tu acha lá onde está. Mas, sim, mas aí mostrar onde está, é na outra página. Não, aquilo ali, fim das regalias. Mas ali tem a parte onde diz que foi rompido o tratado com a Itália, e que não é mais religião oficial, e que não é mais cidade sagrada Roma. Tem na outra parte. Mas deixa. Então, daí, como estou lhes falando, eu obedeci meu pai. E depois eu não preciso dizer que depois dessa data, todos aqueles escândalos que eram escondidos debaixo do pano, de pedofilia, abuso sexual, essas coisas todas vieram à tona no mundo inteiro. Só para ter uma ideia, que nos Estados Unidos da América do Norte, uma diocese inteira foi obrigada a ser vendida para pagar a indenização às vítimas dos pedófilos. Isso que eu estou falando é o que a mídia mostrou e até na internet podem encontrar. Então, quer dizer, eu estou falando isso com grande pesar. Qual é o pai que tem prazer em falar mal da filha? Mas eu estou falando para mostrar, sim, porque pelo sim, pelo não. Eu disse, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ela veio de mim, sim, a igreja romana. Só que como as portas do inferno estavam prevalecendo, era Inquisição, e depois, agora, ultimamente, além da cobrança de indulgência, negociatas e pedofilia, enfim, está chegando o momento que a humanidade vai enxergar que o Cristo está aqui de carne na terra e que não tem nada a ver com essas negociatas, com esse palco de promiscuidade que se transformou a meretriz do Apocalipse 17. É isso. Bem, o senhor também esteve na França e lá na França teve um outro desafio, né, da sua pregação e envolvimento também com a justiça na França. Como é que foi esse episódio na França? Bem, quando eu fui expulso da Inglaterra, não preciso nem dizer que a Inglaterra sempre tem problema de questão religiosa. O Henrique VIII cortou relação com Roma e teve longa guerra lá entre a guerra religiosa entre católico e protestante. O Calvin também veio lá nos tempos do cisma com a Roma. Então, quando eu fui expulso da Inglaterra, meu pai, só ele pode explicar por que eu fui expulso para a França e não para o Brasil. A França, naqueles tempos, era considerado o paraíso dos apátridas. E lá meu pai disse que eu tinha que ser oficialmente declarado apátrida e voltar ao Brasil como apátrida. E lá eu fui declarado apátrida. E fui, inclusive, sim, detido quando estava falando o povo no Arco do Triunfo, porque eu subi num lugar que para eles é proibido. Eu não sabia, se eu soubesse, mas Deus permitiu que eu fizesse isso, a sepultura do soldado herói. Deus sabia que tinha que acontecer tudo isso que fazia parte da minha reprovação, até para eu escutar, lá na minha cela, na prisão central de Paris, o povo gritando lá de fora: Luís, c'est le fils de Dieu qui est revenu sur la terre. Os policiais diziam, mas ele botou o pé no lugar mais sagrado da França. O povo dizia, Luís é sacré. Ou seja, que eu era sagrado. E que eu sou o filho de Luís, ele é filho de Deus que veio revenir sobre a terra. Queria dizer que eu sou o filho de Deus que voltei à terra. Inclusive a TV francesa foi a primeira televisão do mundo a dizer, sem chacota, Cristo revenue sobre a terra. Fazer mais uma pausa para os nossos comerciais e retornaremos a seguir. Bem, minha gente, vamos então continuar a nossa entrevista com o Henrique Cristo, mas eu gostaria que ele explicasse, antes de tudo, se ele se recorda quando ele era Jesus ou nada recorda, e se para ele Jesus Cristo é Deus e se ele hoje se considera também como Henrique Cristo Deus. Isso é uma fantasia que os pagãos, que o imperador Justiniano, ou Constantino, inventou, de que eu fosse Deus, porque eles cultuavam, rendiam culto ao deus Osíris, e tinha a deusa Nossa Senhora, que era a rainha do céu e da terra, Cibele, que disputava com Ísis, outro mito de paganismo, o status de rainha do céu e da terra, mãe de Deus, porque ela era mãe do Horus, né? E daí então,
o imperador, para poder substituir o deus Osíris, inventou que o filho do homem era Deus. Mas meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que é quem me reenviou a este mundo, abomina que façam essas comparações. Eu sou o Filho de Deus. Mas por quê? Porque eu sou o primogênito de Deus, o mais antigo espírito. Isso não é nenhum mérito para mim, ao contrário, é um encargo. Sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Henrique. Então, quer dizer, porque eu sou o primogênito de Deus, é que eu digo que eu sou o Filho de Deus. E eu também digo, obviamente, disse há 2000 anos, e digo agora de novo, quem me vê, vê meu Pai. Por quê? Porque quando eu estou falando das coisas de meu Pai, os que podem ver, veem Ele. Mas eu respondendo a sua pergunta, eu vou lhe dar uma prova para tampar a boca de todos esses escravos da idolatria, desses mentirosos, esquizofrênicos que dizem que Jesus é Deus, e lhe provarei aqui e agora como isso é mentira. Se eu fosse Deus, então por que na hora da crucificação diz, Pai, me abandonaste? Em seguida, em tua mão, entrego o meu destino. Se eu fosse Deus, eu não tinha que pedir. Então tinha um outro Deus. Não, eu era o Filho de Deus, que fui crucificado. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Está pedindo porque eles não sabiam que eu era o Pai deles, esses que estavam me crucificando. E que eu, primogênito de Deus, não sou Deus. Sou o Filho de Deus. Outra coisa, só para ter uma ideia, Deus jamais permite receber uma chicotada, uma cuspida no rosto como eu recebi. Entende? Então, aí que dá o grande equívoco, que eles foram obrigados a endeusar o Filho do Homem para substituir o Deus idiota que eles tinham, o Deus Osíris. E quem quiser estudar a história da humanidade e tiver a infelicidade de tropeçar com a história de Roma, vai compreender as barbaridades que os imperadores romanos fizeram. Inclusive o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, imperador Constantino, que mudou o sábado para domingo, ele tem no libelo criminal dele, que ele mandou inclusive matar a mulher dele, Augusto, e mais um filho, fora os outros inúmeros crimes que ele cometeu. E só na hora de morrer, quando ele está na véspera de desencarnar, que ele aceitou ser batizado. Ele fundou a Igreja Católica, ele é católica, apostólica, romana, porque ele assolapou o que sobrou da minha igreja, que se chamava Seita do Nazareno, e ele é católico porque era a ambição de Roma de dominar com o braço religioso o mundo. Então, apostólica porque foi fundada pelos apóstolos dele e não meus. Que eu posso provar pelo calendário que não eram meus apóstolos, que já faziam 4 séculos que eu tinha desencarnado, e os meus apóstolos consequentemente também. Então foi uma atitude sagaz, um gesto assim magistral de um eminente chefe de Estado. Assim, não posso negar a ele a sagacidade de ele ter montado, solapar uma igreja, sobre a minha igreja, montar esse império que ele montou, e é desse jeito que ele vive até hoje. Que até hoje, de uma certa forma, ele conseguiu. Até hoje, a igreja romana representa o imperador Constantino. Depois veio Justiniano, mais adiante, que suprimiu a lei da reencarnação da doutrina cristã, quando, nos tempos que o Império Romano estava sediado em Constantinopla, que atualmente se chama Istambul. Enfim, essa é uma história muito comprida. Quem quiser conhecer tudo isto, na minha página na internet tem um item chamado Anais da História, onde tem o nome da imperadora ex-cortesã Teodora, que foi a que coagiu o Justiniano a suprimir a lei da reencarnação da doutrina cristã, e tudo mais. Lá está tudo. Tem mais de 200 perguntas escritas, tem inúmeras informações antropológicas, biológicas e, inclusive, históricas, para quem quiser ver. Inclusive, quero salientar, já que falei antropologia e ciências humanas, quero dizer que é esquizofrenia falar, proibir de ensinar o que Darwin ensinou. É esquizofrenia tampar o sol com a peneira. Darwin estava inspirado. Ele tinha formação anglicana, para quem não sabe, ele era um sacerdote anglicano que veio à América do Sul como turista e se tornou aqui biólogo, porque Deus o tornou biólogo, revelou-lhe aqui os mistérios da evolução. Então, eu, como filho de Deus, em outros tempos, agora não vai dar tempo, eu posso, como já fiz em Lisboa, no Portugal, nasci, juntar
Porque a verdadeira juntar o Gênesis e a chamada teoria de Darwin sem colisão. Porque a verdadeira ciência jamais colide com a verdadeira sabedoria. E a ciência, quando verdadeira, ela se torna sabedoria, se torna indissociável. E os esquizofrênicos, os embustólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, obviamente vão sempre lutar contra a ciência, como lutaram contra Galileu outrora, como lutaram contra Giordano Bruno, e vão continuar lutando, mas a voz poderosa de Deus sobrepujará todas essas mesquinharias que ainda, por enquanto, ululam nas esquinas do planeta Terra. Eu gostaria de que o senhor me respondesse a pergunta, se o senhor se recorda, é mais uma curiosidade. Não, é que eu mexeste numa coisa que mexe comigo, nesse assunto da origem da minha igreja. Tá. Se eu me recordo, quando eu caminhava, já respondi agora, quando eu caminhava em direção ao Calvário, depois quando Jesus, o Senhor me mostrou alguns momentos bem chocantes, como quando eu caminhava em direção ao Calvário, que eu disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, que chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Então me lembro que o meu pai até me revelou na época por que eu falei isso. Porque quando eu voltasse aqui na Terra, tem a ver com o que eu disse, rumores de guerra, a explosão demográfica seria tão acentuada por conta da procriação desordenada, que nos tempos atuais, a mulher que fica grávida, ela tem um tormento sim. Se ela é rica, tem medo que o filho dela vai ser sequestrado, ou até para tirar um órgão dele para vender para outra criança. E se ela é pobre, ela tem um desespero maior ainda, que não sabe o que vai dar de comer para os filhos. Esses são os tempos que eu enunciei aí das grávidas. E ainda, de quebra, lembro de mais uma outra coisa que eu disse em Jerusalém, quando, como uma sorte de maldição que meu pai proferiu pela minha boca, e que se cumpriu até hoje. Assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ela está até hoje cercada de exército por todos os lados, e enquanto ela não fizer isso que eu disse, não tem, podem se ajoelhar todos eles diante do Senhor, dia e noite, e não terão a paz, porque o Senhor disse, meu pai, que deixaria deserta a casa que era Jerusalém. Eu noto que o senhor tem um cetro, né, espiritual. Eu gostaria que fosse explicado o que significa. Traz aqui. Olha, que este aqui está na Bíblia, em Apocalipse, está escrito que eu, primeiro que está escrito que eu sou Agnus Dei, ou seja, o Cordeiro de Deus. Então está aqui o Cordeirinho de Deus. Quem pode ver? Não dá para ver lá, né? Então, em outro lugar está escrito que eu sou o Leão de Judá. Então, meu pai disse que, para não pensarem que existe paradoxo no filho dele, mandou que se explicasse que o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá na mesma cabeça, não sei se estão podendo mostrar aí, para que soubessem que quando eu estou diante dos humildes, dos simples, dos de coração puro, eu ensino. E quando vêm os irreverentes, os hipócritas, os agressores, o leão substitui o cordeiro. Então, esta é a cabeça do cetro. Agora aqui a bola do mundo, com a divisão do Equador, etc. E a cruz, na qual foi crucificado, simbolizando isto, e a estrela de Davi, para mostrar que eu sou o mesmo judeu crucificado. E que nesta encarnação também sou judeu, circuncidado, só que ensino as leis de meu pai, independentemente de outros segmentos da sociedade terrenal. Então está aí o cetro eclesiástico. Está lá no Apocalipse escrito que quando chegar a hora, o Filho do Homem regerá a terra com o cetro de Deus. Então ele mandou que fizessem esse cetro. Inclusive, quem desenhou esse cetro? Ele foi um servente de pedreiro. Veja bem, Deus inspirou ele. Olha como está bonito. É assim, o professor... Bem, Henri, na Bíblia está escrito uma declaração de Jesus que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém chega ao Pai senão por mim. Isto também é hoje pregado a INRI? É uma missão de INRI? É a mesma coisa, e mais uma vez isso aí prova que eu não era Deus. Veja bem, olha só, eu dizendo com as minhas palavras que eu não sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Aí está a prova mais uma vez para contradizer os que dizem que Jesus era Deus. Que eu era apenas o servo de Deus e sou apenas o servo de Deus. E continua a mesma coisa. Vocês podem ter qualquer religião. Podem rodar, mas depois no final tem que chegar na reta final. Assim como você pode escolher, digamos, para responder a sua pergunta, ir daqui, digamos, ao Rio de Janeiro, de avião, pelo mar, de bicicleta, a pé, então, como você escolher? E também pode escolher não ir direto. Pode passar por Campo Grande, depois por Goiás e Brasília, para depois chegar ao Rio de Janeiro, uma comparação. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, assim também as religiões. São as religiões. Um dia todos terão que chegar a mim, eu não tenho pressa. A pressa é de cada um. E outra coisa que eu quero salientar, que não pode ninguém ficar bravo, zangado, porque alguém, sempre digo isso aos meus discípulos, porque alguém não vê que eu sou quem eu sou. Não. Só saberá quem eu sou aqueles a quem meu Pai revela. Então eu tenho carinho, amor, por todos aqueles que não vê que eu sou também. Na luz do meu Pai que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Então eu não tenho, como eu quero deixar claro, nada contra aqueles que não podem ver, ao contrário. Eu oro ao meu Pai para que os inspire, que se é por causa de muitos pecados, que Ele seja misericordioso e lhes conceda o dom, a graça de ver que Ele me reenviou a este mundo. Então é isso que eu queria explicar. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, Henrique Cristo, que é o seguinte: o senhor que fala muito em reencarnação, né? Nesses períodos, vamos dizer, entre Jesus Cristo e Henrique Cristo, onde é que o senhor ficou? Interessante essa pergunta, inteligentíssima essa pergunta, tá? Que aliás, porque vai ajudar muitas pessoas a compreender. Este período de 2000 anos aqui na Terra, é aí que entram os equívocos de alguns cientistas e até de alguns que se dizem religiosos. Esse tempo aqui de 2000 anos aqui na Terra, não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Na eternidade o tempo não conta. Entenderam? Não conta. Por isso que eu sempre digo que eu vivo num lugar muito melhor que aqui. Aqui eu estou só de passar. Eu conheço um lugar onde eu vivo muito bem melhor, porque lá não tem calendário, não tem necessidade fisiológica, não precisa comer, não tem sequer ar para respirar, não precisa de ar. Nós não estamos nunca lá de carne e osso, estou em espírito. Então, eu fui para o Pai em espírito, e inclusive é muito interessante salientar, já que você me fez a pergunta tão apropriada, que os que dizem que eu fui de carne e osso para o céu, descem a ladeira da esquizofrenia pelo seguinte: primeiro, que Deus não é incoerente. Ele diz: tu és pó, do pó foste tomado, ao pó retornarás. O filho dele sempre tem que voltar a ser pó, o corpo. Segundo, que para subir ao céu de carne e osso, teria que ter um meio de transporte, ou cientificamente provado 273 graus Celsius negativos, o que equivale, para melhor compreenderem, 10 vezes do frio de um congelador. Eu estaria lá no céu agora, para encerrar o assunto, estava lá no céu até agora, congelado, peladão, nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados, conforme relata as escrituras. Então eu voltaria de lá peladão, congelado, digamos que eu voltasse então peladão, congelado, chegava aqui, as autoridades iam me prender por atentar ao pudor. Isso já é ironizando que eu falo isso, porque eu acho tão absurdo esta afirmação, e que eles encasquetam na cabeça das crianças desde pequeno, que eu fui para o céu de carne e osso, igual, só porque o Osíris, entre aspas, foi de carne e osso para o céu. Sabe, porque Osíris, o deus Osíris, foi para o céu de carne e osso. Então, quer dizer, entre aspas, né? Porque nem existia, é mitologia. Então, agora, por isso que diz, Jesus Cristo também tinha que ligar no céu. E nós temos da Inquisição, ai de ti, se tu falaste uma palavrinha contra isso, já ias queimar na fogueira. Entende? Então, quer dizer, eu estou aqui, eu sei que eu desagrado muitas. Eu tenho amizade com cientistas, juristas, de todas as classes sociais, e também com favelados. Então, para mim, o que vale é o que vai dentro da cabeça de cada um e o coração. Então eu quero lhes dizer o seguinte, que eu sei que muita gente fica muito revoltada
quando eu faço essas afirmações. Mas então, por favor, venham aqui me provem que eu estou errado. Eu posso provar, eu me reúno com cientistas, eu tenho amigo até ateu. Tenho um amigo ateu em São Paulo, presidente da Associação dos Ateus de lá, que é meu amigo, confessado publicamente. Porque ele viu que eu sou racional, que eu ensino tudo dentro da lei, que tudo está coerente com a ciência. Então ele é meu amigo, ele não crê que eu sou Cristo, mas viu que eu tenho conhecimento e que o que eu falo tem sentido. O nome dele é Sotomayor. Ele é conhecidíssimo em São Paulo. E ele já fez até depoimento, ele viu que eu deveras. Então eu tenho amizade com qualquer pessoa. Agora eu sei, qualquer pessoa que tenha a cabeça livre, qualquer honesto intelectualmente. Agora eu não posso ser hipócrita e abrir meu coração, dar a minha amizade pessoal para alguém que vive na mentira. Aí é óbvio que daí a minha situação é bem diferente. Eu desmascarei Oscar Gonçalves Quevedo na Faculdade de Filosofia de La Paz, em 78, na TV Iguaçu de Curitiba, há uns 3, 4 anos atrás, no SBT de São Paulo, no Ratinho, e depois, por último, na Rede TV. Ele até também sumiu, nunca mais vi ele. Porque ele se dizia para psicólogo, se dizia padre, e eu fiz ele confessar publicamente em São Paulo que ele não é filiado à Associação Internacional de Parapsicologia, mesmo que você dizer que é médico e não ser ligado à ordem dos médicos aqui no Brasil. Eu fiz ele confessar também que ele não é padre, porque eu mostrei na Bíblia, onde está escrito em Mateus 23, versículo 9, que quando me chamava Jesus, eu disse: a ninguém chameis pai sobre a terra, nesse sentido espiritual, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. E padre, na tradução do italiano e do espanhol, quer dizer pai. Então, logo, é um título falso. Eu disse isso publicamente, ele não pode contestar. É óbvio que eu não queria ter que fazer tudo isso. Mas ou eu fazia isso tudo, ou ele continuava mentindo, enganando o meu povo e vendendo diplomas. Que ele é um vendedor de diploma, um ilusionista. Isso eu disse lá em São Paulo, em Curitiba, e em La Paz, na Faculdade de Filosofia de La Paz. Quer dizer, eu quero deixar claro que eu, inclusive, continuo dizendo, na luz do meu Pai que é em mim, inclusive, o amo também. Só que eu não gosto de ver alguém enganando o meu povo, usando o meu nome, dizendo: o sangue de Jesus tem poder, e correndo o meu nome. Isso eu não me sinto bem, desconfortável para mim. Uma última pergunta, que já estamos em cima da hora. Vocês têm algum cerimonial, algum tipo de culto? Como é que é? Vocês rezam? Como é que é? Tá, logo, vou te responder essa pergunta, já que está em cima da hora, mas só que eu queria lembrar de uma coisa. Que em Brasília, já respondo, por favor, não me deixe cobrar essa pergunta, mas é que agora que eu tenho que falar, porque para aqueles que dizem que eu sou louco, que seja, tem um psicólogo especialista em psicodiagnose, Enrico Ziono, que está concluindo a escritura de um livro com mais de 300 páginas. Eu aceitei me submeter ao exame de Rorschach com ele, depois de mais de um ano de encontros 2 vezes por semana. E o nome do livro será Louco, Farsante ou Messias, escrito por um psicodiagnóstico, psicólogo, especialista em psicodiagnose, né? E que oportunamente terão a oportunidade de estudar. E até agora nunca escreveram um livro tão completo, com um estudo científico tão profundo como ele fez sobre mim. Eu tive paciência, encontrei-me com ele durante mais de um ano, 2 vezes por semana, para que ele pudesse chegar à conclusão dele. E eu, desde o início, que ele veio me questionar, eu disse para ele: olha, fique à vontade. Agora, respondendo a tua pergunta. Rituais. Rituais. Os rituais, exceto um ritual, por exemplo, um ritual que você tem que arrumar esta cadeira para sentar. Então, é um ritual que tem um significado, né? Um ritual que você tem que se posicionar atrás daquela máquina para filmar. Tem um significado. Agora, um ritual que é oco, que não tem um significado, é apenas para preencher o vácuo espiritual do templo. Então, na casa do meu pai, o único ritual que existe, tem tudo prático, não tem ladainha, não tem mantras, é assim. Por exemplo, faz-se a oração, eu ensino meus discípulos e os meus seguidores a orar todos os dias, no mínimo 3 vezes por dia, o novo Pai Nosso, e também outras orações. E o único ritual que existe é o batismo, mas muito sem cerimônia, e o casamento. Tipo assim: em nome do meu Pai, meu nome do Espírito Santo, eu te batizo para que sejas digno
de integrar o reino de Deus e de te chamar filho de Deus. O casamento, sem foguete, sem tapete vermelho. Então, para não ter que depois do foguete, tapete vermelho, e discutir lá no fórum os bens. Então, o casamento que eu realizo é assim, ó. Em nome de meu Pai, em nome do Espírito Santo, eu vos abençoo para que, unidos no amor, em harmonioso complemento recíproco, permaneçais juntos para sempre, e que a paz reine entre vós e vossos descendentes. Pronto, acabou. Não tem foguete, não tem tapete vermelho, e a pessoa fica junto. O importante é ficam juntos, se amando para sempre, sem ter que ir lá incomodar os juízes. Agora está melhor, vem uma nova lei aí, que agora pode resolver a coisa lá no cartório mesmo. Né? Mas antigamente empilhava grandes quantidades de processo de separação consensual. Então, para que isso? Então não casa. O casamento, eu sempre digo, se fosse de veras bom, não precisava de testemunha. Mas já que duas pessoas têm que se juntar, às vezes têm interesses em comum e tal, normal, perfeito. Eu dou a bênção, dou certificado, a bênção conjugal e tudo gratuitamente. E que às vezes pode ter valor jurídico, sim, porque um dia, amanhã depois, a pessoa pode provar através desse documento que eu dou que ela estava assim casada há tantos anos. No regime do concubinato já é um documento, né? E vamos agora receber, então, a bênção do Henri Cristo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos.